Aconteceu alguma coisa com o Twitter desde que eu fiquei de férias? Tá um pouco estranho. Hoje a gente vai ler uma essay, um artigo do Paul Graham. O motivo que eu quero trazer esse artigo é porque ele ficou muito popular do nada. Teve 16 milhões de visualizações no Twitter, o que mesmo pros padrões do Paul Graham são altíssimos, né? 16 milhões é muita coisa. O resumo desse artigo teve 500 mil visualizações. E você deve estar se perguntando quem é Paul Graham e por que tá todo mundo falando de Founder Mode agora. Paul Graham é um computer scientist, um cientista da computação, que é mais conhecido pelo trabalho dele no Y Combinator, né? O Y Combinator é a maior, eu acho, a maior incubadora de startups do mundo. Eu acredito que seja. Se não é a maior, é uma das maiores. Enfim, com certeza é uma das maiores do Vale do Silício. E incubou muitas empresas. Salvo engano, a gente tem Airbnb, que foi incubado pelo Y Combinator. Talvez Uber, não lembro. Enfim, o Y Combinator é bastante impressionante, tá? Eles têm vários unicórnios debaixo do braço, não consigo lembrar quais são eles de cabeça. E vamos ler o tal do Founder Mode, que aparentemente coloca em palavras o que muitos founders de empresas, muitos fundadores estão sentindo nesse exato momento. Aquela coisa, né? Vamos traduzir para português para ficar um pouco mais acessível. Se esse site parece que foi feito em 1996, talvez tenha sido feito, eu não tenho a menor ideia. Só que o programa ele é bem assim, ele é bem sem bullshit, né? Direto no conteúdo, e o que interessa é os artigos que ele posta, não a UI do site, que é bem estranha. Setembro de 2024. Agora, né? Em um evento da YC, Y Combinator, na semana passada, Brian Chesky deu uma palestra que todos que estavam lá vão se lembrar. A maioria dos fundadores com quem eu conversei disse que foi a melhor palestra que eles já ouviram. Ron Cohen, pela primeira vez na vida, esqueceu de fazer anotações. E eu não vou tentar reproduzir a palestra aqui, né? Diz o Paul Graham. Ao invés disso, eu vou falar sobre uma questão que ela levantou, a palestra. O tema da palestra de Brian foi que a sabedoria convencional de como administrar empresas maiores está equivocada. À medida que o Airbnb crescia, então eu acredito que eu estava certo, né? De fato, o Airbnb fez parte do Y Combinator. Pessoas bem intencionadas aconselharam que ele tinha que administrar a empresa de uma certa maneira conforme ela escalava, né? Para que ela escalasse. O conselho dessas pessoas, podia ser resumido de uma forma otimista como: contrate boas pessoas e dê a elas espaço para fazer os seus trabalhos. Olha, eu, Augusto, acho que isso parece uma boa ideia, tá? Me soa bastante correto. Eu odeio quando as pessoas me dizem como fazer o meu trabalho. Eu gostaria que eu, sendo uma pessoa que eu acredito que seja competente, tivesse liberdade de fazer. Então parece de fato um bom conselho. Ele seguiu os conselhos e os resultados foram desastrosos. Foram? Não sei, o Airbnb é gigante. Desde a última vez que eu olhei, era excelente, né? Não parece que deu tão errado. Então ele teve que descobrir uma maneira melhor de fazer por conta própria. O que ele fez foi, em parte, estudar como Steve Jobs administrava a Apple, de maneira meio tóxica, né? Sejamos sinceros, Steve Jobs, por todos os relatos, era um pouquinho tóxico, mas, enfim, talvez bastante tóxico. E até agora parece estar funcionando. A margem de fluxo livre de caixa. Margem de fluxo livre de caixa, isso aqui é EBITDA? Deixa eu ver em inglês. Free Cash Flow Margin, não sei se é EBITDA. Não, acho que não, né? EBITDA é um pouco diferente. Do Airbnb está entre as melhores do Vale do Silício. Pô, convenhamos que não é difícil, né? Toda empresa do Vale do Silício perde dinheiro por milhões de anos. Em algum momento talvez dá lucro, se não der lucro, o Google vai comprar ou a Microsoft vai comprar e vai fazer dar lucro. O público nesse evento incluiu muitos fundadores mais bem-sucedidos que financiam o Y Combinator, e um após o outro disse a mesma coisa que aconteceu com eles. Eles receberam o mesmo conselho sobre como administrar suas empresas à medida que elas cresciam, em vez de só ajudar as empresas, e isso prejudicou. Se não mexe no time que tá ganhando, né? Por que todo mundo tava dizendo a esses founders a mesma coisa errada? Esse era um mistério pra mim sendo o Paul Graham, e depois de refletir um pouco eu descobri a resposta. O que eles estavam ouvindo era como administrar uma empresa que você não tinha fundado. Como administrar uma empresa que você apenas é um gerente profissional, aquele gerentezão do McDonald's, né? Mas esse modus operandi é tão menos eficaz para fundadores... Deixa eu ver em inglês, essa frase tá meio estranha. Ele é tão menos eficaz que para fundadores isso é uma dica meio sem sentido, né? Quebrada. Há coisas que os founders podem fazer que gerentes não podem, e não fazê-las parece errado para os fundadores, porque é. Então, né, o que a gente tá vendo aqui é que, segundo o Paul Graham, segundo a pessoa que o Brian Chesky, essas dicas que eles recebem sobre como administrar empresas é para empresa que você não fundou, é para empresa que você fundou aparentemente diferente. Vamos descobrir como que isso é diferente, né? Na verdade, existem duas maneiras diferentes de administrar uma empresa. Esse é o tal do Founder Mode, e modo gerente.
gerente. Até agora, a maioria das pessoas, mesmo no Vale do Silício, presumiu implicitamente que escalar uma startup significava mudar para o modo gerente. O que faz bastante sentido, né? Porque quando você está escalando uma empresa, bom, quando você tem 10 funcionários, se você, sei lá, morre ou desaparece, a sua empresa vai sofrer bastante. A ideia é que conforme uma empresa cresça, a empresa não seja mais tão dependente de você, pessoa física, né? Então, eu quero ver onde é que ele vai chegar com isso, porque na minha concepção também, intuitivamente, conforme a empresa cresce, você quer delegar mais coisas e você quer que a sua presença seja cada vez menos relevante. Mas podemos inferir a existência de outro modo a partir do desânimo dos founders que tentaram o modo gerente e do sucesso das tentativas de escapar deles. O que essas pessoas fizeram de diferente? Até onde eu saiba, não há livros específicos sobre o Founder Mode. As escolas de negócio também não sabem que ele existe. Tudo que sabemos agora são os experimentos de founders individuais que o descobriram por si mesmos, própria, né? Mas agora que sabemos o que estamos procurando, podemos procurá-lo. Espero que em alguns anos o Founder Mode seja tão bem compreendido quanto o modo gerente. Já podemos adivinhar algumas das maneiras pelas quais ele será diferente. A maneira como gerentes são ensinados a administrar empresas parece ser com um design modular, no sentido de que você trata as subárvores do organograma como caixas pretas. Você diz aos seus subordinados direto o que fazer e cabe a eles descobrir como, mas você não se envolve nos detalhes que eles fazem. Isso seria micromanaging, o que é ruim. Tá, pausa aqui pra gente ver um negócio. Esse aqui é o Sundar Pichai, o CEO do Google, que é uma das maiores empresas do mundo. Eu joguei no Google quantas subsidiárias o Google tem e me diz que o Google tem 7 outras empresas pelo menos. Elas são YouTube, Waze, DoubleClick, menor ideia que seja, Nest, não sei também, Looker, não sei, Fitbit, olha a Fit do Google, e Median. O Google faz celular, o Google faz Android, o Google faz o Google Search, o Google faz 1 milhão de coisas. Eu acho que é inteligente pro Sundar tratar as coisas como black boxes. Eu não acho que o Sundar consegue tomar decisões pras... Cara, aquele número de 7 do Google tá errado, tá? O Google tem pelo menos outras 20 empresas embaixo deles. Eu não acho que ele consegue tá por dentro do que acontece dentro de 20 empresas. Eu acho que ele precisa fazer isso. Então, vamos continuar lendo pra ver se o Paul Graham tem algum insight, algo que eu não tô enxergando aqui. Contrate pessoas boas e dê espaço a elas fazerem os seus trabalhos. Sim, é isso que o Sundar deveria fazer, porque ele é o CEO do Google. Parece ótimo quando escrito dessa forma, não é? Exceto na prática. A julgar pelo relato de founder após founder, o que geralmente significa contrate falsificadores profissionais e deixe-os levar a empresa à falência. Tá, aí é falha sua de contratar mal, né? É falha sua de não conseguir monitorar bem os resultados, ou sei lá. Um tema que eu notei tanto na palestra de Brian, quanto ao falar com os founders depois, foi a ideia de ser enganado. Os fundadores sentem que estão sendo enganados por ambos os lados. Pelas pessoas que dizem a eles que têm que administrar suas empresas como gerentes e pelas pessoas que trabalham para eles quando o fazem. Cara, isso daqui, você que tá assistindo isso, você provavelmente é um dev, você não estaria nesse canal muito provavelmente, e você sabe que essa ideia de contratar falsificadores acontece, né? Muita gente que finge que tá fazendo o trabalho. Então eu consigo sentir que realmente toda empresa em algum momento vai ter o problema de contratar gente que é muito boa em fingir que tá ocupada e fazendo as coisas. Normalmente quando todos ao seu redor discordam de você, sua suposição padrão deveria ser que você está enganado. Mas essa é uma das raras exceções. Eu gosto dessa frase do Paul Graham, tá? Normalmente quando todo mundo discorda de você, você tá errado. Isso é verdade. É por isso que as suas ideias mirabolantes, seus hot takes, quando todo mundo discorda, muito provavelmente você tá errado mesmo, tá? A maioria dos profissionais não tá tão errado assim. Se todo mundo discorda, provavelmente você. VCs que não foram founders não sabem como os fundadores, devem administrar as empresas. Os executivos de nível C, isso aqui se levam, né? CEO, CTO, COO, como classe, incluem alguns dos mentirosos mais habilidosos do mundo. Tem até estudo sobre isso, sabia? Sabia que o percentual de psicopatas entre os CEOs é muito mais alto do que na população normal? Tipo, é o triplo ou o quádruplo? É realmente, né? Porque você tem que ser meio pirado pra ser CEO de uma empresa, convenhamos. Se me oferecessem todo o dinheiro do mundo pra ser CEO do Google, eu aceitaria e pedir demissão na outra semana, porque eu já ganhei o dinheiro. Mas não é um trabalho que eu gostaria de ter, é um trabalho que você tem que ser meio doido pra querer, meio dodói da cabeça. Seja qual for o modo founder, tá bem claro que ele vai quebrar o princípio de que o CEO deve se envolver com a empresa apenas por meio de seus subordinados diretos. Cara, isso aqui principalmente se a empresa for pequena, né? Tipo assim, eu digo empresa pequena, até 300 funcionários, eu diria que a empresa ainda é válida
válido o CEO ter a mão na massa em certo aspecto. A empresa precisa ter dono, cara. Você vê aí as empresas que não têm dono, tipo, a Oi agora não tem dono. A Oi é uma empresa sem dono. O que aconteceu com a Oi, né? Tá largada as traças. A empresa precisa ter alguém encabeçando o negócio e que tenha skin in the game mesmo, senão não tem como dar certo. Reuniões de pular níveis se tornarão a norma, ao invés de uma prática tão incomum e quer nome pra isso. Isso aqui eu sinto cara, em quase todas as empresas, que você tem um CEO que é tão removido do operacional que, tipo assim, você tem até aqueles programas nos Estados Unidos em que o CEO de uma empresa enorme trabalha lá no chão da fábrica por um dia pra ver o que tá acontecendo e ele descobre tipo, coisas mirabolantes que ele nem imaginava, né? As pessoas, quando ficam num patamar muito alto da empresa, perdem o tato que tá de fato rolando e isso causa inúmeras ineficiências, não só por ter trabalhadores fingindo que estão trabalhando, né? Mas porque cria-se uma certa burocracia, um certo modo de fazer as coisas que não faz sentido. Isso acontece em quase toda empresa. Uma vez que você abandona essa restrição, há um grande número de permutações para escolher. Por exemplo, Steve Jobs costumava fazer um retiro anual para que ele considerava 100 pessoas mais importantes da Apple, e essas não eram as 100 pessoas mais altas no organograma. Você consegue imaginar a força de vontade que seria necessário para fazer isso numa empresa média? Cara, a empresa que eu trabalho, ela faz uns retiros, não é um retiro, é um team building, né, anual. Consegue reunir umas 15 pessoas no máximo, e ainda assim, imagina o quão útil tal coisa poderia ser. Poderia fazer uma grande empresa parecer uma startup. Steve Jobs provavelmente não teria continuado a ter esse retiro se eles não funcionassem. Cara, mais ou menos, Paul Graham. As pessoas têm esse tal de halo effect, né? Que é tipo, ver alguém que cumpriu coisas incríveis e pensar que essa pessoa não erra. Steve Jobs, ele foi founder de fato impressionante, se você olhar qualquer número, e ele foi um gerente de fato muito habilidoso se você tiver o pé na realidade, né? Mas ele também cometeu vários erros. A mente dele não é perfeita, e isso até levou à morte do coitado, mano. Então, assim, a gente não pode presumir que ele tá sempre certo só porque ele faz essas coisas. Mas, enfim, sim, parece uma ideia boa. Não sei se você, ouvinte, já participou de um hackathon. Hackathons são fantásticos, justamente porque eles quebram essa morosidade da empresa. Eles permitem que você reúna equipes pequenas de diversos times e não importa a hierarquia da empresa, né? E com essa interconexão das pessoas, vocês conseguem fazer coisas com menos burocracia, com muito mais agilidade, o que é bem interessante. Então, sim, esse tal retiro aqui de 100 pessoas mais importantes me lembra um hackathon. Isso aí é bom, as empresas deviam fazer mais isso de quebrar a morosidade da rotina, porque a rotina da maioria das empresas é improdutiva e você, se você trabalha, você sabe disso. Enfim, Paul Graham nunca ouviu falar de outra empresa fazendo isso. A empresa que eu trabalho faz parecido, tá? Então, é uma boa ou uma má ideia? Ainda não sabemos. Olha, pelo menos ele admite, né, que ele não sabe se é uma ideia boa. Antes ele tava dizendo que provavelmente era uma ideia boa só porque o Steve Jobs fazia. Agora ele diz que ele provavelmente não sabe. Tá, eu concordo. Tamo junto, Paul. Bom, quem seria eu também, né, pra discordar do Paul Graham? É o quão pouco sabemos do modo founder. Obviamente, os fundadores não podem continuar a gerir uma empresa de 2.000 pessoas da forma como geriam quando ela tinha 20 pessoas. Correto, concordamos. Vai ter que haver alguma quantidade de delegação. Correto, concordamos. Onde as fronteiras da economia acabem, o quão nítida elas são, provavelmente vai variar de empresa para empresa. Elas até variarão de tempos em tempos dentro da mesma empresa. Correto, à medida que os gestores ganham confiança. Portanto, o modo founder será mais complicado do que o modo gestor, mas também funcionará melhor. Já sabemos disso pelos exemplos de founders individuais que se esforçaram para chegar lá. Pô, eu tô vendo muitas anecdotes em cima de anecdotes, né, anedotas em cima de anedotas, mas eu não tô vendo muito conteúdo aqui, sendo bem sincero. De facto, porra, Google, por que português de Portugal, cara? Tira esse C. Outra previsão que eu farei sobre o modo founder é que, uma vez que descobrirmos o que descobriremos que vários founders individuais já estavam quase lá, exceto que, ao fazerem o que fizeram, foram considerados por muitos como excêntricos ou piores. Curiosamente, é um pensamento encorajador que ainda sabemos tão pouco sobre o modo founder. Vejo que os fundadores já conquistaram e ainda assim conseguiram isso contra um vento contrário de maus conselhos. Imagine o que eles farão quando pudermos dizer a eles para administrar suas empresas como Steve Jobs ao invés de John Sculley. Quem que era John Sculley mesmo? O outro CEO da Apple. O cara quase faliu a Apple, de crer. O que eu penso desse artigo? Primeiro, eu queria entender por que esse artigo explodiu tanto. Eu tô achando que é só por causa do título, tá? Primariamente, porque, sério, a maioria dos artigos do Paul que eu li, eu achei bem melhores que esse. Não que esse seja um artigo ruim, é que ele não tem muita coisa. Ele tá só, tipo, falando mal do conselho que os founders de startup recebem, que é gerenciar a sua empresa como um gerente, e num nível alto, assim, eu concordo
concordo que esse negócio de tentar despersonificar a empresa e burocratizar e delegar o máximo possível só passa a fazer sentido num tamanho enorme. Quando sua empresa tem 100 funcionários, eu não acho que faz tanto sentido assim. De novo, quem sou eu, né? Eu nunca fundei uma empresa. Mas eu juro que eu não tô entendendo o hype desse artigo. Enfim, se você entender, me explica aí o que é o Founder Mode, que nem o Paul Graham que escreveu o artigo sabe. Eu sou Augusto Galego, eu falo bastante sobre software. Se você se interessa por isso, dá um like, dá um subscribe pra você ver os próximos vídeos do canal. Como esse vídeo não tem patrocínio, eu tô recomendando o livro Entendendo Algoritmos, que vai te ajudar a ser um dev melhor no quesito de LeetCode, estruturas de dados e algoritmos.